Olá pessoal, me chamo Rodolfo Matos. Eu estou como diretor criativo aqui na Dignitus. Meu papel é trazer ideias e propostas criativas para a empresa e para os produtos. Nossa, eu fiquei maravilhado pessoalmente, porque eu nunca pensei que um equipamento de academia poderia ser tão bonito, tão estético e tão funcional, na verdade, né? E na verdade, mais do que funcional, ele supera todas as expectativas do que é se exercitar, principalmente no mercado do home fitness. Então eu fiquei muito surpreso e muito curioso. Então, uma iniciativa primeiro foi eu quero testar, antes de a gente pensar sobre marca, sobre como desenvolver, eu quero testar, eu quero experimentar. Então, eu achava uma comunicação um pouco quadrada, um pouco se todos seguiam a mesma linha, principalmente se tratando de design, né, e de materiais de marketing. E a gente pensou desde o dia um que a gente queria ser diferente, né? Mas não porque a gente só queria ser diferente, mas porque a gente realmente era diferente. Então eu acho que isso reflete no nosso design, que a gente buscou um caminho muito minimalista, mais clean, uma paleta diferente. O que me incomodava, eu acho que era realmente isso, esse caminho muito ligado também com relação a design, estavam com uma falta de inovação. Eles não estavam trazendo muitas tecnologias para o mercado, e quando eu tive contato com esses equipamentos, eu falei: "Cara, isso aqui é o futuro, isso aqui é realmente o futuro do fitness". E isso tem que traçar um paralelo com essa marca que a gente vai construir, né. Porque se a gente está se comportando como o futuro do fitness, nós somos o futuro do fitness, isso tem que refletir no nosso design, nas nossas iniciativas, na nossa comunicação. É, uma tecnologia que é desconhecida, quando ela entra no mercado, a gente sofre uma certa resistência, é natural, né. E a nossa estratégia com relação a isso foi entregar o equipamento para os principais profissionais do mercado, para que eles pudessem atestar que não só eles funcionam, mas como eles são algo totalmente novo e que vão contribuir de diversas formas para todos os profissionais do mercado, para as pessoas em casa. E isso se concretizou muito com essas iniciativas. Por a gente ter esse tom tecnológico e a gente querer se diferenciar, a gente teve uma resistência talvez eterna também aqui desse minimalismo, né, porque como não se perder nesse mercado que está chamando a atenção, que tudo é muito grande, tudo é muito colorido, tudo se mexe. E a nossa estratégia foi justamente o contrário, vamos trazer um descanso visual, vamos trazer um tom mais sereno, um tom mais premium, né, uma paleta mais clara, um ar mais clean, mais tecnológico para a marca. E no início teve um pouquinho de resistência, porque não é o padrão do mercado, mas eu diria que agora a gente teve um grande sucesso, porque isso faz parte da nossa identidade e isso torna muito fácil as pessoas reconhecerem qualquer contato que elas têm com a nossa marca, porque é uma identidade que já está bem forte. Ah, é mágico, né? Quando a gente lançou os equipamentos no mercado, na Fitness Brasil de 2025, era incrível ver a reação das pessoas testando, porque elas é quase uma reação de incredibilidade, sabe? De ver que um equipamento tão minimalista, tão bonito, pode ser uma máquina de treino tão pesada e que traz soluções e resistências que, na verdade, elas nunca tiveram contato antes. Então, parece até mágica, né, eles até brincam: "Nossa, isso parece magia, como o peso volta no fa na fase excêntrica com uma carga maior". Então era muito legal ver isso refletido no na expressão das pessoas, assim, no rosto delas, né, esse maravilhamento que a tecnologia nos traz. Eu acho que quando a gente vem para esse tom mais tecnológico, que as pessoas já estão mais acostumadas por causa das marcas de tecnologia em si, como Apple, enfim, Tesla, ela já essa linguagem já comunica para elas o tom. E na verdade eu acho que eles tiveram o que atraiu eles e se comunicou mais foi o equipamento em si,
porque ele oferece tantas possibilidades, as diferentes resistências. Eu acho que isso supriu uma demanda, uma necessidade de cada um profissional. A questão do espaço também, tanto para uma pessoa em casa, quanto para uma academia, um estúdio que é menor, que não tem tanto espaço e que ali ele tem a possibilidade de ter o nosso equipamento, sabe? Então, eu acho que o que tocou, para além da marca, foi o equipamento em si. As pessoas vendo o quanto aquilo melhoraria a vida delas, o trabalho delas, enfim. Eu acho que isso que realmente tocou. Então o X-Burn a gente foi para um caminho totalmente contrário, né. Eh, com a S-Plan tendo esse tom mais premium, tecnológico, mais clean, paleta mais clara, o X-Burn a gente falou: "Não, nós vamos ousar brincar", então a gente foi para uma paleta mais escura. O estilo de design que a gente está utilizando é o brutalismo, né. Para os nossos ensaios fotográficos, a gente brincou com o preto e branco, que eu acho fantástico, porque é esse contraste. E o X-Burn ele é performance. Se eu tivesse que sintetizar, eu diria performance, brutal, força, poder, né. Então a gente trabalha ali com pessoas se exercitando e levando até o máximo do exercício, que é algo que a gente não vê tanto quando a gente trabalha S-Plan. Eu acho que muito desse processo criativo veio também do nosso head de brand, o Davi, que é fantástico. Ele colaborou imensamente para tudo isso que a gente construiu. E a nossa ideia era construir uma marca nacional que fosse de fácil expansão para o mercado global, para que os outros distribuidores também pudessem utilizar, rompendo barreiras de cultura ou língua. E eu diria que a gente teve muito sucesso, porque agora os distribuidores já estão utilizando a mesma linguagem que a gente, os materiais, seja manuais, brand book, tudo, novas caixas, novos folders, tudo é desenvolvido aqui no Brasil e eles só fazem as determinadas traduções e estão utilizando. E todos estão gostando, elogiando muito. Então eu diria que foi um trabalho de muito sucesso e nós nos sentimos muito realizados de ter esse trabalho assim executado dessa forma. É incrível, né? Assim, o brasileiro é muito bom em branding, seja em branding dele mesmo, seja em branding de produto. E eu acho que isso que faltava, né, na S-Plan. E quando a S-Plan se uniu com a gente aqui no Brasil, que nós somos expert, né, em criar marcas, eu acho que isso deu essa expansão e esse boom assim geral. E eu me sinto muito feliz, acho que é incrível, acho que mostra também, valida o nosso trabalho e mostra que a gente é capaz de criar marcas com impacto global sim, né. Então acho que é uma realização muito grande para nossa equipe, pra Dignity em si, então estamos muito felizes, obviamente. Então pessoal, foi um prazer conversar com vocês e expor um pouco aqui dos bastidores e do processo de criação da marca. Acompanhe a gente nas nossas mídias sociais e obrigado.